maravilhoso. E nós, como igreja, estamos aqui, reunidos para te adorar, reunidos para te entregar o melhor do nosso louvor, reunidos aqui para dizer que te amamos, que só tu és digno de tudo, Senhor. Muito obrigada pelo teu cuidado sobre nós. Obrigada, Senhor Deus, por essa semana. Obrigada, Senhor, porque em todos os desafios nós podemos ver a tua mão. Senhor, recebe o louvor da tua igreja, Senhor, que unida aqui em uma só voz diz que tu és santo, tu és maravilhoso. E assim como cantaremos no céu, já ensaiamos agora, Pai, toda honra, toda glória seja dada a ti. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Amém. Estamos aqui para cantar e para ouvir mais sobre a maravilhosa graça do Senhor. Temos sido ministrados como igreja sobre a graça de Deus. E é isso que vamos cantar agora. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelo seu sacrifício nós podemos hoje cantar com liberdade, pois as correntes não nos prendem mais. Aleluia! Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Que hoje livre sou. Oh, 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 oh. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. E Ele reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa
livre sou. Ó Jesus, te louvamos e engrandecemos, porque em Ti podemos ser livres. Tu és maravilhoso, Papai, só Tu és digno. Ó Jesus, ouve a Tua igreja. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Cante alto! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou. Pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Podemos ser livres em Cristo, aleluia. Amém. Amém, glória a Deus. Ele que é digno, Ele que venceu a morte, que com certeza habita em meio aos louvores e está recebendo toda a nossa adoração. Eu te convido a abrir sua Bíblia nesse momento, ou ligar a sua Bíblia, desbloquear a sua Bíblia. É no Salmo 92. O inexperiente, o microfone. Salmo 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira e de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Então eu quero convidar vocês a louvar o Senhor, sabe, de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua energia, sabe, porque Ele merece. Porque o Senhor, que privilégio é nós estarmos aqui hoje, louvando ao Senhor. Que privilégio é podermos acordar de manhã, estar aqui com as nossas famílias. E eu tô tremendo, gente. E é isso que eu quero deixar para vocês essa manhã, sabe? Alegrem-se no Senhor, cantem ao Senhor, vibrem com o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. E que privilégio é estarmos aqui, sabe? Vou orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, nós já estamos na Tua presença, Senhor. E nós te agradecemos pelo privilégio que é estar aqui, Senhor. Pelo privilégio, Senhor, que é te servir. Que é o privilégio, Senhor, de sermos escolhidos, Senhor. Ó Deus, nós queremos engrandecer o Teu nome. E, Senhor, declarar todo o louvor e toda a nossa adoração para Ti. Ó Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada. E Te pedimos, Senhor, vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar. Em cada vida, Senhor, prepara o coração de cada um deles, Senhor, para receber a Tua palavra, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Amém. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumiram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é
satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Por isso não temos medo, não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor. A vergonha fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada. Obrigado, Jesus. Nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, faz de o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Nós descansamos nessa certeza, Senhor, de que Tu podes todas as coisas, de que nós éramos só ossos e hoje nós temos o privilégio de ser soldados Teus. Obrigada, Senhor, porque a nossa vida eram cinzas e hoje nós vemos a beleza da Tua graça. Muito obrigada, Jesus. Se há alguém aqui que ainda não tem experimentado essa graça, nós clamamos, Senhor, alcança os corações,
Alcança, Senhor, para que a Tua graça seja manifesta e os olhos sejam abertos. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem assistiu o nosso musical de Páscoa semana passada? Ergue a mão. Quem não assistiu está no YouTube. Mas quem vem tem a versão Premium Plus emocionante. No YouTube não é a mesma coisa, né? Então não fique de fora do próximo especial. Mas nós podemos ver entre todos os testemunhos e todos os monólogos, nós vimos Maria de Betânia, irmã de Lázaro. E ela pôde, além de testemunhar o que Jesus tinha feito, ela pôde pegar aquilo de mais precioso, que lhe custou muito, e ela quebrou diante do Senhor. E de forma emocionante, Amanda interpretou, e a gente viu ela se derramando aos pés do Senhor. Por isso, eu quero te convidar a deixar Jesus mexer na tua vida hoje. E que aquilo que muitas vezes tu tem de mais precioso, tu derrame aos pés do Senhor. Que você seja convidado a adorar. E quando eu digo você, eu digo todos nós que estamos aqui, que nós sejamos convidados a nos maravilhar com essa graça, essa imensa graça, que às vezes a gente canta tanto que parece que vai acostumando, mas ela custou um alto preço. Que a gente possa se maravilhar com esse Deus e derramar diante dele o nosso louvor, a nossa vida, não só no domingo, mas na segunda-feira, não só com palavras, mas também com ofertas, não só com ofertas, mas com atitudes, e que possamos reconhecer que o Senhor reina, que nós nos prostramos para nos maravilhar diante dele. Amém? Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa
Ti, para derramar todo o nosso louvor, para derramar todo o nosso amor. Senhor Deus, o pouco que temos, queremos derramar diante de Ti. Nos ajuda a enxergar, Senhor Deus, os Teus planos e permitir usar nossas vidas para abençoar outras pessoas. Permitir usar nossas vidas para ministrar sobre outras pessoas. Permitir, Senhor Deus, sermos instrumentos Teus. De alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Tudo é Tu, Senhor. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Vamos dizer mais uma vez que Ele é o nosso respirar. Este é o meu respirar. Oh, oh, oh. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Nos ajuda, Senhor, a fazer Tua vontade. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti.
te adorar, ó Rei dos Reis. Por isso estamos aqui. Que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E eu não perdido estou sem ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos lembrar que só contigo podemos existir. Obrigada, Senhor, por nos lembrar que é para te adorar que nós existimos. Ajusta o nosso olhar, Senhor, para ver a tua graça e para ver como podemos ser instrumentos teus. Para focar os olhos em ti e não nas ondas e não nos ventos, Senhor. Estamos aqui rendidos para te adorar, porque só tu és digno, Senhor. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, nós continuaremos adorando o nome do Senhor, mas agora através da sua palavra. Quero convidar as crianças que também vão continuar adorando e aprendendo mais sobre aquele que pode todas as coisas, só que na linguagem delas, através da vida das meninas que se dispuseram a estar aqui. Quero te convidar a estender as suas mãos. Agora, sábado, nesse sábado, dia 3, meninas, mulheres, jovens, de 0 a 99 anos, teremos o nosso encontro de mulheres às 4 horas da tarde. Convide uma amiga, venha, seja edificada nesse tempo. E se puder trazer alguma coisa para o lanche, as mulheres sairão mais felizes. Senão a gente jejua e ora, não tem problema. Vamos orar então? Pai de amor, nós colocamos a vida das nossas crianças diante de Ti e pedimos que o Teu Santo Espírito, esse que nós temos visto em nosso meio, continue ministrando ao coração delas, continue atraindo o coração delas, e que hoje seja um dia de encontros contigo, papai. Usa as vidas das professoras, enche elas, Senhor Deus, com Teu Santo Espírito, para que a Tua glória seja manifesta lá na Casa Colorida. Nós colocamos diante de Ti as crianças que estão aqui, também aquelas que não puderam vir, aquelas que estão nos assistindo, que o Senhor alcance cada coração e prepare o dia do encontro contigo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Bom dia a todos os irmãos. É sempre uma alegria nós podermos nos reunir para adorar Jesus juntos. E que tempo precioso de louvor, que tempo maravilhoso de adoração. Muito mais do que palavras nesse tempo, muito mais do que canções, Deus ele está sondando o nosso coração. E o nosso Deus é o Deus que vê o coração, vê as intenções. Então, é maravilhoso nós podemos transbordar essa gratidão a Ele através dos louvores, não é mesmo? Queridos, quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, que nós iremos compartilhar nessa manhã, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1.
Vai ser o texto que nós vamos compartilhar hoje. É a última ministração sobre graça de Deus, né? Nessas 8 palavras que nós estamos trazendo aqui, compartilhando sobre discipulado em 8 palavras. Logicamente que a graça de Deus vai permear todas as outras palavras que virão, né? Todas as outras ministrações, mas especificamente hoje é a mensagem que encerra sobre graça, né? Sobre esse favor imerecido da parte do Senhor. E como última mensagem, nada melhor do que lembrar a gente do que é mais importante, né? Ao se tratar sobre graça, ao se falar sobre graça de Deus. Então, gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura do texto a respeito da ressurreição de Jesus, que o apóstolo Paulo nos traz. 1 Coríntios 15, eu vou ler na NVT, a partir do verso 1 diz assim: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Embora alguns já tenham adormecido, mais tarde apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Até aí, queridos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine, nos dê entendimento sobre a sua palavra e fale ao nosso coração. Muito além do que palavras do pregador aqui, que a sua atenção nesse momento se volte para a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para nos edificar, para nos consolar, para nos guiar no caminho que nós devemos seguir. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos por esse tempo maravilhoso, Senhor, como família nós podemos te adorar, louvar o teu nome e também continuar te adorando, Senhor, ao dedicar a nossa atenção para receber da tua palavra, Pai. Pai, por favor, ministra ao nosso coração, fala aquilo que é da tua vontade, Senhor, falar a cada coração aqui. Tu sabes, ó Deus, o que se passa no coração de cada um. E nós pedimos, Deus, que o Senhor venha a ministrar ao nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, o que há de mais importante quando a gente fala em graça de Deus? Aqui o texto que o apóstolo Paulo traz, né, essa mensagem para a igreja de Corinto, vai tratar sobre uma questão crucial, sobre o principal fundamento da nossa fé, o principal fundamento do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. Semana passada a gente comemorou a Páscoa, que fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E muito mais do que um feriado comemorativo,
para nós, ela tem esse significado diário, esse significado de sustentar as bases da nossa fé. Então, quando nós falamos sobre o que é de mais importante na vida cristã, a gente precisa trazer a questão da ressurreição de Cristo, né? Todo o argumento aqui do apóstolo Paulo, ele vai se organizar em cima do versículo 12. Por que Paulo está escrevendo tudo isso aqui? Porque haviam irmãos na igreja de Corinto, por mais absurdo que seja, que se declaravam discípulos de Jesus, mas não acreditavam na ressurreição. Então, toda essa problemática aqui, Paulo vai resumir na seguinte pergunta, o último versículo que a gente leu, do verso 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pensa num paradoxo, numa contradição de termos. Um discípulo de Jesus que não acredita na ressurreição de Jesus. Não existe. Mas naquela igreja existia um grupo, não todos, mas um grupo que se deixou levar por ensinos distorcidos a respeito de Cristo e a respeito da fé. Existiam muitas heresias, muitos ensinos falsos que estavam se disseminando na igreja primitiva. O principal desses ensinos errados era o gnosticismo. O que o gnosticismo falava? Falava o seguinte, que o espírito, que a alma da pessoa, que o mundo espiritual era bom. Era bom, se considerava com valor. Mas a matéria, o corpo, e tudo relacionado à nossa vida cotidiana não tinha valor nenhum. O corpo era mau, a matéria era má. Então, nesse argumento todo, estava se infiltrando na igreja um ensino de que por que Deus iria ressuscitar a gente dentre os mortos se o corpo é mau, se a matéria é má? O que vale é o espírito, né? E o apóstolo Paulo vai argumentar em defesa desse ponto central da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. E no decorrer aqui do texto nós vamos ver mais detalhadamente o que ele traz. Mas aí ele vai iniciar falando que ele gostaria de lembrar os irmãos daquilo que é mais importante, as boas novas de Jesus. O evangelho simples, o evangelho sem complicação. Tim Keller vai dizer que nós nunca podemos ir além do evangelho na nossa vida cristã. Muitas vezes a gente pensa que a gente recebeu do evangelho, creu no início da nossa fé, e aí nós esquecemos das boas novas, nós esquecemos que o evangelho é esse poder de Deus para a salvação de todo que crê, mas também esse poder de Deus que nos mantém firmes na fé. Portanto, assim como os irmãos de Corinto foram lembrados dessa verdade, nós também precisamos ser continuamente lembrados da verdade do evangelho e, ao iniciar o nosso dia, pregar o evangelho para nós mesmos. Essa verdade precisa estar latente todos os dias no nosso coração, nas nossas vidas. Então o apóstolo Paulo diz: vocês receberam essa mensagem e nela permanecem firmes? São essas boas novas que os salvam, se vocês permanecerem firmes. Ou seja, sabemos que, do ponto de vista de Deus, a salvação está completa. Quando Jesus consumou naquela cruz, entregou a sua vida e ressuscitou, ele cumpriu o plano da salvação e todo aquele que crê está completo, está feito do ponto de vista de Deus, que está acima do tempo, que é eterno. Agora, desse lado aqui da existência, aqui na terra, na nossa existência, nós somos incentivados pela palavra de Deus a perseverar todos os dias da nossa peregrinação de fé. Mais de 200 vezes no Novo Testamento nós somos encorajados a perseverar. Então, essas boas novas nos salvam se nós permanecermos firmes na fé.
Do contrário, ela é inútil para nós. A perseverança vai revelar se nós recebemos a fé salvadora em Cristo ou não. E era isso que Paulo estava falando para os irmãos. Não se deixem levar por ensinos falsos. Se mantenham firmes no Evangelho. E aqui ele vai falar com a maior simplicidade o que nós temos de essência a respeito de graça, a respeito de Evangelho. Acompanhem comigo. No versículo 13 ele diz: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Ou seja, o apóstolo Paulo não tirou essa ideia da cabeça dele. Ele não sonhou e aí inventou tudo o que aconteceu e começou a falar de Jesus. Quando Paulo aparece na história, no capítulo 9 de Atos, a igreja já tinha nascido, a igreja já estava em formação e a fé já estava se desenvolvendo. Então, Paulo ele entra nesse cenário, Jesus encontra ele, né? E ele recebe de outros aquilo que Jesus transmitiu para eles, aquilo que eles vivenciaram, e eles não estavam distantes do acontecido, da morte e da ressurreição de Cristo. E logo mais ele vai falar, alguns irmãos que foram testemunhas oculares da ressurreição ainda estão vivos. Então, Paulo recebeu isso e ele está transmitindo com simplicidade. Olha o que há na essência do Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados. Como dizem as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Que Escrituras? Se o cânon bíblico não estava fechado ainda. Os irmãos não tinham a Bíblia como nós temos agora. Que Escrituras que Paulo está se referindo? Certamente ele tinha a certeza de que a escrita dele era inspirada depois que ele recebeu o chamado de Deus para ministrar aos gentios, para fortalecer as igrejas. Ele sabia. Mas aqui Paulo está se referindo às escrituras do Antigo Testamento. Tudo que veio antes de Jesus apontou para a vinda do Messias. Apontou para a luz que brilharia com maior nitidez a respeito da vinda da pessoa de Cristo, da vinda de Jesus à terra. Então, Isaías, há 600 anos antes, Amós, sei lá, 700, 600 também, anos antes, já estava profetizando a respeito da vinda de Jesus. E como uma semente que foi semeada, e em Cristo floresceu uma árvore frutífera, Deus estava trazendo essa mensagem, estava apontando para Cristo. É por isso que João, no seu evangelho, vai dizer que da plenitude de Cristo nós recebemos graça sobre graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em Cristo, a graça de Deus alcança a plenitude. Então, nós recebemos dessa graça. Cristo morreu por nossos pecados. Ele foi sepultado e ele ressuscitou. É importante dizer que ele foi sepultado porque muitos, naquela época ali onde Jesus morreu, né, eles disseminaram o ensino de que o corpo de Jesus foi roubado, ou que Jesus estava semi-morto quando saiu da cruz, desmaiou, e então conseguiu sair daquele túmulo. Quando nós vemos uma das primeiras confissões de fé, que está aqui, a gente vê que Cristo foi sepultado sim, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, como dizem as Escrituras. E olha o que eu aprendo aqui, irmãos, olha comigo o verso 5, se puder projetar. Para quem que Jesus aparece aqui? Olha a graça de Deus, ele apareceu a Pedro. Não é incrível que ele tenha aparecido a Pedro? Nós vimos no monólogo, meu amor comentou, nós vimos histórias reais que falaram dos discípulos. Pessoas tiveram um encontro real com a graça de Deus. O que falar de Pedro?
Pedro negou que conhecia Jesus e negou 3 vezes. E a palavra vai dizer que Jesus apareceu a Pedro depois de ressurreto, não para condenar Pedro, mas para restaurar Pedro. E na figura de Pedro, todos nós podemos nos identificar, porque quantas e quantas vezes nós não negamos Jesus na nossa caminhada. Mas assim como existiu graça para restaurar Pedro, existe graça para nos restaurar também continuamente, quando nos arrependemos. Jesus apareceu a Pedro e depois aos 12. Ele veio para restaurar com um olhar de compaixão. Depois disso, o texto vai dizer que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Seria muita coincidência mais de 500 pessoas terem um sonho ou uma visão de Jesus ressuscitado. Mas existe uma diferença aqui entre visão e aparição. Porque visão pode ser algo espiritual que só a pessoa e Deus estão sabendo. Entende? Assim como Pedro também lá em Atos, ele tem uma visão, os céus abertos, né? E Deus declarando ali que agora os gentios eram também alvos do seu amor, da sua graça, deveriam ser alcançados. Mas aqui o texto diz que Jesus apareceu depois de ressuscitado. E uma aparição não é só uma pessoa e Deus que estão sabendo, são várias pessoas. Todos que estão à volta estão cientes dessa aparição. Jesus aparece para mais de 500 pessoas, das quais essas foram testemunhas oculares, e Paulo está falando para essa igreja de Corinto. Vocês têm dúvida que Jesus ressuscitou? Procura esses irmãos. Procurem eles. Tem uns que ainda estão vivos, nem todos morreram. Eles viram Jesus ressuscitado. Certamente Jesus ressuscitou. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. E aí Paulo vai contar aqui no verso 8 que a graça de Deus encontrou ele. Jesus apareceu para ele. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Falando sobre graça, olha a graça aqui de Deus de novo. Paulo, num caminho de perseguição, violento do jeito que era, irado contra a igreja que estava se formando, completamente zeloso pela lei de Deus, conhecia a lei de Deus de cor, conhecia os profetas, todas as escrituras de cor, e aí nesse caminho de morte, de perseguição, no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Não dá para entender, é graça de Deus. Graça de Deus que perdoa pecados, graça de Deus que alcança pecadores. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia que ele tinha perseguido a igreja de Deus. Paulo sabia o mal que ele tinha feito lá no passado. E mesmo assim, a graça de Deus cobriu todo esse pecado, cobriu todo esse mal. Sabe, algumas semanas atrás, refletindo sobre o alcance da graça de Deus, nós até comentamos no nosso PGM sexta-feira. A graça de Deus é tão grande e o alcance dela é tão grande que a gente não consegue medir. Porque Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Já está feito, foi lá no passado. Sabendo que nós éramos ingratos e maus, Cristo morreu por nós. A graça de Deus é suficiente para cobrir o nosso pecado hoje. E a graça de Deus é suficiente para cobrir o nosso pecado que porventura a gente vai cometer no futuro. Então, apesar de nós, a graça e o amor de Deus são muito maiores e são capazes de cobrir o nosso pecado. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele não se considerava digno de ser chamado apóstolo, pois ele perseguiu a igreja de Deus.
O verso 10 vai dizer: o que agora sou, porém, se deve inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Tudo é graça de Deus, irmãos. Não é para os nossos méritos, não é assim, pensa. Deus não está contabilizando os nossos sucessos, Deus não está contabilizando os nossos fracassos, porque se fosse assim, não sobraria nenhum. Se fosse assim, todos estariam negativados. Todos. Ninguém tem crédito com Deus. Tudo é graça. Tudo é iniciativa dele. Deuteronômio 7, se puder projetar a partir do verso 7, nós vamos ver que também lá, quando Deus tratou com o seu povo Israel, Deuteronômio 7, 7, Deus revelou dessa graça. Ali, está projetado para você ver ali. Olha o que Deus vai dizer ao povo. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Verso 8. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Graça é uma iniciativa de Deus. O povo de Israel não tinha mérito nenhum, nós não temos mérito nenhum, e Deus se revela gracioso, o Deus perdoador. Tudo que eu sou, tudo que você é graça de Deus. Se você é o que é hoje, é graça de Deus. Olha da onde Deus te tirou. Reflete, começa a olhar para a tua vida. Olha o lamaçal do pecado que Deus te tirou. Olha os abismos de alma que, se não fosse Jesus te tirar, você teria sucumbido. Olha da onde Deus te resgatou. E olhando para trás, agradeça pela graça que te alcançou. Amém, queridos? Agradeça por essa graça. Filipenses 3, verso 13. Diz o seguinte, Filipenses 3:13, o apóstolo Paulo vai dizer, não, irmãos, não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me no passado e olhando para o que está adiante. Próximo versículo. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo tinha consciência de que ele perseguiu a igreja. E essa consciência acompanhava ele, mas não com peso de culpa. Olha o que ele fala a respeito do passado dele. Eu deixo o passado para trás. Eu esqueço daquilo que passou. Sim, ele perseguiu a igreja, ele causou muito mal, mas a graça cobriu tudo isso. Ele foi perdoado. E agora, não estando preso no passado, Paulo olha para frente e ele fala, essa graça que Deus me deu não foi inútil, porque agora eu estou olhando para frente e eu quero cumprir o propósito que Deus tem para mim. A graça de Deus não foi inútil. E até o dia do encontro com Cristo, nós temos que caminhar com esse entendimento de que a graça de Deus não foi inútil para nós. O Senhor derramou sobre nós a sua graça para que a gente cumprisse um propósito, para que a gente cumpra o propósito dele para nós. E ele vai falar, olha, trabalhei mais do que todos. Não eu na força do meu braço, mas a graça de Deus operando através de mim. E agora, verso 11, ele diz, não faz diferença se sou eu que prego, se é outro que está trazendo essa mensagem, porque o que importa é a mensagem. O que importa é o evangelho que eu carrego. A palavra é poderosa, a mensagem é poderosa. O evangelho é o mais importante. Martinho Lutero, quando
logo após a Reforma Protestante, quando começaram a elogiar ele demais e fazer reverência ao seu nome, ele falou assim: eu não fiz nada. Quem fez tudo foi a palavra. A palavra de Deus é poderosa. Eu só liberei a palavra. Será que nós temos essa consciência de que nós não vamos impressionar a Deus com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer? Mas nós precisamos estar à disposição de Deus para aquilo que Ele quer fazer. Ser instrumentos nas mãos de Deus, porque Ele tem o poder. Ele depositou esse poder em vasos de barro, frágeis como somos nós. Mas o poder vem dele. Não importa quem está carregando a mensagem. O que importa é que a mensagem vá adiante. O que importa é que o evangelho chegue naqueles que ainda não foram alcançados. O que importa é que os irmãos de Corinto e que nós permaneçamos firmes no evangelho que nós recebemos, na mensagem das boas novas. E Paulo vai concluir isso dizendo: pois bem, posto tudo isso, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Essa mensagem surge de uma reflexão que eu fiz a mim mesmo, que eu comecei a fazer na Páscoa. Será que o que nós comemoramos na semana passada, a Páscoa, a ressurreição de Jesus, não foi, para alguns de nós, mais uma data comemorativa? Olha que absurdo. Os irmãos da igreja de Corinto não estavam tão distantes daquilo que aconteceu com Cristo, da ressurreição de Jesus. Tinha pessoas que tinham sido testemunhas oculares da ressurreição. E mesmo assim, alguns deles falaram: não existe ressurreição. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu não creio que ele ressuscitou. Paradoxo. Agora, trazendo para nós, olha esse paradoxo. Me declaro discípulo de Jesus, mas vivo como se a ressurreição de Jesus nunca houvesse existido. Como se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Sabe, o pior ateu não é aquele que nega declaradamente que Deus não existe, está afastado de Deus. O pior ateu é aquele que diz conhecer a Deus, mas vive como se ele não existisse. Será que a ressurreição de Jesus foi mais uma data comemorativa para nós? Ou a ressurreição de Cristo fala desse poder do Evangelho, que é capacitador para que a gente viva essa ressurreição todos os dias? Para que a gente viva a nossa vida firmados no fato de que Cristo ressuscitou. Que o nosso serviço a Deus não é para um Deus morto, não é para um Cristo morto no madeiro, num crucifixo que as pessoas olham para ele e sentem pena. A nossa fé está firmada num Deus vivo, no Cristo que ressuscitou. E aí você vai entender o porquê que Paulo fala o seguinte: se a nossa esperança vale apenas para essa vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Se nós vivemos essa vida como se Cristo não tivesse ressuscitado e não há esperança na ressurreição final, no encontro com Ele, e tudo o que Ele falou, nós acabamos negando, então nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas se de fato Cristo ressuscitou, a nossa fé está firmada num Deus vivo. E no final do capítulo 15 da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo então nos dá esse encorajamento. Portanto, meus amados irmãos, já que Cristo ressuscitou e isso está posto, a fé de vocês é baseada num Deus vivo.
Sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Porque Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Tudo que nós fizermos para o Senhor, Ele está recebendo, Ele está vendo. A nossa fé não é inútil, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que realmente a graça que nós recebemos, nós possamos nos juntar ao apóstolo Paulo e declarar: essa graça que Deus derramou sobre mim não foi inútil, não está sendo inútil, porque agora eu quero entregar a minha vida, eu quero gastar a minha vida por Ele, porque Ele se entregou por mim. Então, de fato, vale a pena olhar para frente, assim como o apóstolo Paulo, olhar para frente, deixa o passado para trás. Você não está mais preso no passado, olha para frente, tem muita coisa para fazer. Gaste a sua vida por esse algo maior que é o Evangelho. E faça isso com entusiasmo, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós um dia encontraremos Ele. Jesus está vivo hoje. E Ele intercede por nós à direita do Pai. A nossa fé está firmada nisso. Quero convidar você a se colocar em pé. Enquanto nós cantamos essa última canção, coloque diante de Deus. A graça que você tem recebido tem sido inútil na tua vida? Ou o Senhor está te chamando para algo maior? O Senhor está te chamando para uma entrega maior? O Senhor está te chamando para gastar a tua vida por Ele com entusiasmo, não com pesar. Se Deus está falando contigo nesse sentido, se tu sente que o Senhor está te chamando para algo maior, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós, que realmente a graça dEle não seja inútil em nós, mas que possamos trabalhar para Ele, fazer o nome dEle conhecido, cumprir o nosso propósito, mas no final sabendo que não é pela força do nosso braço, mas é a graça de Deus operando através de nós. Amém, queridos? Feche os teus olhos nesse momento. Fala com o Senhor. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, diga, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa, Jesus? O
O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. e é Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Jesus. Muito mais do que palavras, Senhor, o Senhor quer o nosso coração. O Senhor é o Senhor que sonda os corações. Tu conheces a história de cada um, Jesus. Tua palavra diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons, para se mostrar forte com aqueles que o coração é totalmente dele. Deus, nós clamamos, ó Pai, que nessa manhã o Senhor rompa cadeias que estão prendendo os nossos irmãos no passado, Deus. Estão impedindo os
meus irmãos de te servir e entregar, Senhor, a sua vida por amor a ti, Senhor, e com alegria. Ah, Senhor, rompe cadeias, traz libertação nessa manhã, Jesus. O Senhor perdoou o nosso passado, a tua graça é suficiente para cobrir o nosso pecado, Jesus. E agora o Senhor nos encoraja a olharmos para frente e viver o propósito do Senhor para as nossas vidas, Deus. Nós queremos entregar, Senhor, toda a nossa vida, toda a nossa força, todo o nosso vigor ao Senhor da vida, ao autor da vida, ao Deus que nos resgatou. Jesus, usa as nossas vidas, Senhor, para engrandecer o teu nome, que venhamos a diminuir, que o Senhor cresça, Jesus. Senhor, que sejamos apenas instrumentos teus, Jesus, para fazer o teu nome conhecido. Abençoa, Senhor, cada um aqui nessa manhã. E nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já começou a fazer na vida de cada um. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Minha vida está e eu caminho com a Aproveita e abraça aí o teu irmão. Deseja para ele uma ótima semana. Que o Senhor nos abençoe para cumprir o seu propósito. Amém.